Então, né, o mundo, aqui BBC News tem uma matéria bem interessante sobre o mundo sombrio dos incels, celibatários involuntários que odeiam mulheres. Então, a própria sigla incel tem a tradução em inglês, né, da junção de involuntários e celibatários. Então, aí vem o nome, né, aqueles que têm uma vida celibato, ou seja, não têm relacionamentos com o sexo oposto, mas não porque eles querem, né? Porque a própria, a gente vai as ordens monásticas, né? Alguns sacerdotes, parte do cristianismo tem esse vínculo com o celibato, né? O padre não pode se casar, os monges fazem votos, né, de castidade, ou seja, não terão relação com outras, com mulheres, né? As freiras com homens ao longo da sua jornada espiritual. Então, existe tudo isso, mas esses são celibatários voluntários. Eles escolheram isso como estilo de vida. Esses incels, eles não escolheram isso, né? E aí, claro, né, por se sentirem frustrados com relação a, ao campo dos relacionamentos, né? E acredito muito que isso tem a ver também com as redes sociais, né? Que vão cada vez mais segregando, nos isolando, e isso vai fazendo com que a gente vá perdendo a capacidade de nos relacionar, né? Isso é algo muito perigoso. E eu quero muito que vocês participem aí nos comentários, porque eu acho que é muito válido, né? Ouvir o que vocês têm a dizer, né? A respeito disso, porque talvez alguns de vocês passem por isso, né? Conheçam pessoas nesse universo, então acho que vale a pena conversar, né? Aqui coloquei um pedaço da mesma reportagem, está falando aqui sobre a ideologia que se cria por trás desse... não, a minha frustração por ter tentado me relacionar algumas vezes, não ter conseguido, o relacionamento não foi bom, não tive uma boa experiência, o relacionamento acabou, e por ter terminado, né, o relacionamento, então começa a criar uma série de coisas para justificar esse celibato involuntário, né? Então peguei aqui uns casos aqui, né, algumas frases, né, que os repórteres tiraram dos fóruns aí, ou daqueles que aceitaram conversar com eles, por exemplo, né, em primeiro lugar, é óbvio que não tenho muitas esperanças de atrair uma mulher. Quem diz isso é Jack Peterson, um dos milhares de homens jovens que visitam fóruns incel no Reddit e em outros websites. Eu tive duas experiências negativas de relacionamentos, isso me fez sentir, você sabe, difícil abandonar meu passado e começar um novo relacionamento. Diz ele, eu tive mulheres que me fizeram coisas bem ruins. Esses temas gerais de fracassos e frustrações, além de raiva e ódio, são comuns nos fóruns incel. A reportagem da BBC conversou com vários jovens que se autodenominam incels. São adolescentes ou garotos com pouco mais de 20 anos que sofreram rejeição ou tiveram encontros ruins com mulheres e visitam fóruns de mensagens para tentar sair da solidão. O que encontram são um grupo de homens cheios de raiva, fortalecendo a ideia de que eles perderam a loteria genética e não há nada que possam fazer a respeito. Então, tem a ver, né, com essa questão. Na medida que você se frustra nos relacionamentos, e isso acontece, né, faz parte, né, da dinâmica dos relacionamentos, né, você pode dar certo, encontrar a pessoa que você decide se casar, não acredito que exista, talvez, a pessoa certa, né, uma pessoa certa para cada pessoa, porque se uma pessoa escolhesse errado, toda a cadeia do multiverso ia se desfazer, né? Então, todo mundo tinha que encontrar a pessoa certa que Deus criou para ela. Então, eu não acredito muito nisso. Acredito que duas pessoas saudáveis, elas podem decidir juntas criar um relacionamento saudável e investir nesse relacionamento para que elas sejam felizes ao longo da vida, né? Então, é um pouco nisso que eu acredito. Mas a frustração vem, ela acontece, né? Normal, natural, faz parte. Tem tanta gente no mundo, não é fácil você encontrar uma pessoa que se encaixe bem no teu perfil e tudo mais.
Então, nós temos aqui isso. Até a parte do fracasso está tranquilo, porque faz parte da dinâmica, né? Não vai ficar feliz porque tomou um fora, porque foi comparado com alguém, enfim. Ninguém vai ficar contente com isso. O problema é, e aí que eu acho que entra na questão da Larissa ali, né? O que acontece? Qual é o problema? A dinâmica é natural, né? A frustração acontece. Algumas vezes o homem dá o fora na mulher, outras vezes a mulher pode dar um fora no homem, enfim. Isso pode acontecer dos dois lados, né? Agora, o problema é quando eu começo a criar desculpas ou justificativas para essa frustração, né? Por que que eu levei o fora? Aí que começa a ficar complicado o negócio. Por que que eu fui rejeitado? Fui rejeitado porque eu não ganhei na loteria genética, né? E aí vem uma outra, essa outra teoria, né? Esse outro conceito que aparece na série também, eles falam sobre isso, né? Então, adolescência. O que é a teoria 80-20 citada na série número 1 da Netflix? Né? Todas as matérias aí do finalzinho de março, tudo de agora, né? Então, para quem não conhece essa teoria, ela vem da economia, chamada teoria de Pareto, princípio de Pareto, né? Ou seja, 80% das coisas acontecem a partir de 20% das ações. Então, 20% das ações resultam em 80% do resultado. Então, o italiano Vilfredo Pareto, entendeu criou essa teoria observando, por exemplo, a questão da riqueza. Ou seja, né, poucas pessoas detêm muita riqueza. 20% dos italianos, lá no século XIX, detinham 80% de toda a riqueza. Ou seja, poucas pessoas criaram, construíram muita riqueza. Ou seja, 20% das pessoas conduzem, né, criam 80% das oportunidades ou dos resultados. Né? E até na igreja a gente ouve muito falar isso. Né? 20% dos membros da igreja fazem 80% do serviço ou do trabalho. Então é sempre poucas pessoas fazendo muitas coisas porque os 80% não querem se envolver na questão da igreja. Isso já ouvi muito isso já. Eu já vi isso muito também, muitas falas de pastores. E de onde vem essa ideia de dividir 80-20? Vem desse princípio de Pareto. Né? Então, resumindo, né, o princípio de Pareto aponta para isso. E isso é uma teoria da economia válida. Né? Tá um pouco em desuso a partir do avanço da ciência, né? Você vai tendo outras teorias, outras maneiras de avaliar esses eventos, né? Então vai criando mais fórmulas, mais maneiras de se aproximar mais do resultado, mas é uma teoria que ainda é ensinada na economia e usada em muitos lugares. Né? O que a comunidade Incel fez com essa teoria? Deturpou ela. Né? Pegou essa mesma ideia de que 20%, né, das pessoas, 20% das causas, né, resultam em 80% dos efeitos, né, 20% das pessoas acumulam 80% da riqueza, enfim, você pode aplicar isso em qualquer lugar, né, em qualquer ambiente, esse princípio se sustentaria. Então, o que a comunidade fez? Né? Transformou a mulher em um bem, né, como se fosse isso, como a riqueza, né, digamos assim, o mesmo princípio do Pareto ali com relação à riqueza dos italianos, e utilizou essa ideia. 80% das mulheres vão se interessar por 20% dos homens. Esses 20% de homens que seriam naturalmente escolhidos pelos 80% das mulheres, esses incels não fazem parte. Por quê? Porque esse tem o ideal de beleza masculina que atrai as mulheres e isso é natural, é algo da natureza. Não teria como você que faz parte dos 80% dos homens que não vão atrair nenhuma mulher ao longo da vida conseguirem galgar esse espaço de exclusividade, né? Desse grupo seleto aí especial. E então aqui já está o problema, né? Esse é o problema.
Então, tem o Shed, os Sigmas, né? Tem toda. Eu não quis aprofundar tanto ali para não ficar muito extenso aqui, só ficar nessa superfície mesmo. Mas você tem, né, os Sheds ali, que são esses caras escolhidos, uma sigla, né? Tem também um nome que eles usam para essas meninas também, que são consideradas bonitas por eles e por isso são odiadas, porque nunca vão olhar para um cara como eles, entende? Então, veja como um conceito utilizado e muito falado na economia deturpou isso e transformou isso nessa questão, porque assim, que não tem nada a ver de científico, né? Não faz o menor sentido essa teoria, que 80% das mulheres vão se interessar por 20% dos homens, senão a humanidade tinha acabado já, né? Como a gente vive numa sociedade que, embora isso esteja mudando aos poucos, né? Você não aceita poligamia no mundo ocidental, né? Então, um homem não pode ter 5 mulheres, né? Aqui, pela proporção, cada homem tinha que ter 4 mulheres para as coisas encaixarem, né? E isso não acontece. Né? Então, só aqui já essa teoria já não funciona muito bem. Entender que existe um ideal de beleza, né? A beleza é muito subjetiva. Aqui a gente vai entrar em uma outra discussão que já daria uma live inteira. Até porque a gente fala muito aqui, já falamos sobre ideal de beleza, sobre arte, né? Falamos de cultura, e tudo isso que vocês conhecem daqui do canal. A gente fala sempre sobre isso. Então, qual que é a ideia? E se é que existe uma arte que é maravilhosa e outras artes que são degeneradas? Estou usando de propósito esse conceito, porque ele foi muito utilizado na Alemanha na década de 30 do século passado. Então, assim, criar um ideal de masculinidade, um ideal de homem, né? E colocar que a maior parte das mulheres elas vão se aproximar só desses caras por interesse, por outras coisas, é algo bem complicado no meu ponto de vista. E aí, respondendo um pouco aquela questão que a Larissa colocou, né? Ou seja, aqui você está pegando 80% das mulheres, colocando todas elas são só interesseiras e elas vão se interessar por esses caras aqui. Eu não faço parte dessa equação, né? Dentro dessa ideologia, né? 80% desses caras vão ficar assistindo ao longo da vida as mulheres se interessando por esses 20% aí, que eles vão chamar de alfa, de shed e tudo mais aí dentro desses conceitos aí do submundo da internet, né? Então, veja, complicado. E o que é interessante aqui também, eles ficam bravos com as mulheres, mas ninguém fica bravo com os 20% de homens, porque eles são um ideal a ser alcançado. Né? Então, assim, o que eu preciso? Eu preciso tentar chegar perto de ser um desses caras geneticamente abençoados. Né? Então, você não vê o discurso de raiva sendo direcionado, poxa, mas por que só esses caras, né? Poxa, é injusto. 20% contra 80% das mulheres, e a gente que faz parte dos outros 80% vai ficar aqui assistindo, né? Não, o discurso de ódio vai ser sempre direcionado para os 80%, para as mulheres. Esse, para mim, é um ponto complicado, porque, assim, se eu estou fora da equação e essa equação tem duas variáveis, ou seja, poucos homens para muitas mulheres, se fizesse sentido essa teoria, porque não faz, cientificamente, biologicamente, enfim, não tem o menor sentido isso. Eu tinha que ficar bravo com os dois lados, no mínimo, né? Mas não, se poupam os homens e se coloca toda a culpa de todo esse fracasso e frustração em relacionamentos, também não se faz nenhuma autocrítica, né? Talvez nenhuma mulher se interesse, porque, enfim, né? Porque simplesmente não tem interesse, né? Você passa o tempo todo jogando videogame, passa o tempo todo conversando nesses fóruns aí e tudo mais. Você acha que vai ter um papo agradável para conversar? Não vai ter, né? O papo vai ser ruim, enfim. Então é complicado, porque tem que fazer uma autocrítica também, né? Não é só o outro, sempre o outro que é culpado. Na nossa sociedade hoje, o outro é sempre culpado pela minha situação.
né? Ah, eu sou assim porque meus pais não me deram o que eu queria. Ah, eu sou assim porque as mulheres não olham para mim. Ah, eu sou assim porque os professores não me ensinaram direito. Ah, eu sou assim porque sofri bullying. Então, é sempre isso, sempre terceirizo responsabilidades. No caso de relacionamento, o relacionamento é de duas pessoas. Né? Se a outra pessoa não está interessada, é porque alguma coisa eu talvez não esteja conectado com o que eu quero fazer, né? Aí eu quero que alguém escute, imagina, né? Você conversando sobre esse tipo de assunto com as mulheres, você acha que vai agradar? Não vai. Então, tem uma meia-culpa aí para fazer também, né? Sai do videogame, vai fazer alguma outra coisa, arruma um trabalho, vai trabalhar, que quem sabe começa a ler algumas coisas, vai ler um livro, em vez de ficar só em WhatsApp, em rede social, né? Vai se instruir também para que você tenha um papo legal, seja alguém, né, antenado, leia a sociedade, faça tudo. E quem sabe você vai ver que essa teoria não faz sentido, né? Você vai entender que não faz o menor sentido, que você está se escondendo atrás de uma teoria medíocre só para justificar a sua falta de relacionamento social. Né? E aí eu crio uma teoria toda só para não precisar olhar para dentro de mim e ver os pontos que eu preciso melhorar. Então, eu acho que aqui tem um caminho longo aí que a gente pode conversar.